Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandra Azevedo, sou nutricionista e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as recomendações nutricionais para os pacientes com doença hepática. Essa aula vai ser dividida em duas partes, porque é um conteúdo bastante extenso, mas nesse primeiro momento, o que é que nós veremos nessa aula? Nós veremos acerca da função do fígado, as doenças, as hepatites, quais são as hepatites presentes até então, as esteatose, e estudar um pouquinho sobre a esteatose hepática e a doença hepática gordurosa não alcoólica. As outras demais doenças, como hepatite crônica, cirrose, encefalopatia hepática e o transplante hepático, assim também como algumas questões de concurso de residência, vai ser ministrada na parte 2. O fígado é um órgão central do metabolismo que ele é perfundido, ou seja, passa-se sobre ele sangue venoso e artéria hepática. Qual é a função do fígado, né? O fígado ele possui várias funções. É por isso que também ele é um órgão importante e é central para o metabolismo do nosso corpo. Então, ele vai produzir e excretar a bile, ele vai ser responsável pela metabolização dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas. Ele também é responsável pela conversão da amônia em ureia. Lembra que a amônia ela acaba sendo aí um composto tóxico para o nosso corpo e ele precisa ser liberado através da ureia. O fígado também ele tem por função armazenar o ferro, vitamina lipossolúveis e a vitamina B12. Ele também sintetiza proteínas plasmáticas, como a albumina, globulina, transferrina, fatores de coagulação e as lipoproteínas. Ou seja, então o fígado ele tem funções que são extremamente importantes e que a gente consegue avaliar a função desse fígado através de alguns exames, né? Inclusive exames da albumina, globulina. O fígado também ele tem por função a detoxificação de toxinas externas. Então, o fígado, ele é o detox natural do nosso corpo, né? No mundo da nutrição, a gente vê muito essa questão de sucos detox, chá detox, dieta detox, mas não existe outro agente que possa realizar um detox no nosso corpo, a não ser o nosso fígado. Por isso que ele precisa se manter saudável, em equilíbrio, para que esse processo de detoxificação ele possa ocorrer de forma correta. E o que é que o nosso fígado ele vai detoxificar? Detoxificar o álcool, drogas lícitas, drogas ilícitas. Então, todos esses agentes, todas essas substâncias, elas vão acabar passando por esse processo de filtração aí no nosso fígado. Nisso, a gente já entra aqui das doenças hepáticas. Então, as doenças hepáticas, elas podem se dar por duas formas, tanto na forma aguda como na forma crônica. A aguda, ela se dá por até um período de 6 meses, de 3 a 6 meses. Maior do que 6 meses já vai estar indicando aí que esse fígado está passando por algum processo de doença hepática crônica. Então, os agentes etiológicos para as doenças hepáticas, quais são? Né? Quais são as causas que pode aí acabar desencadeando as doenças hepáticas? A primeira, causas virais, que são as hepatites. Aí tem o vírus A, B, C, D e E, que acabam sendo aí agentes que desencadeiam as hepatites. Outros agentes que podem ser causas das doenças hepáticas são os medicamentos, os fármacos, acetaminofeno e alotano. Esses dois medicamentos em específicos, eles vão ser medicamentos que, de forma excessiva e a longo prazo, elas vão acabar aí causando alguma doença hepática. Além disso, também distúrbios metabólicos podem desencadear as doenças hepáticas, ou seja, doenças secundárias, como doença de Wilson, que é causada justamente pela deficiência do cobre, hematomacrose, galactosemia, que a galactosemia também é muito presente e é muito comum ali nas crianças. Outro agente etiológico das doenças hepáticas é o álcool, né? O álcool e agentes tóxicos, não só o álcool, mas também chás em excesso. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido algum noticiário de pessoas que acabaram e vindo a óbito por conta do consumo excessivo de alguns chás, de algumas ervas, sem a prescrição médica, sem algum especialista em fitoterapia recomendar. Então, essas pessoas acabam fazendo ali o consumo de diversos chás e acaba gerando ali um efeito tóxico no fígado. Além disso, também as doenças hepáticas podem ser desencadeadas
Pela alimentação. Então, principalmente a alimentação que é rica em uma alimentação ocidental, alimentos industrializados, excesso de carboidrato, excesso de gorduras saturadas, e assim também como as gorduras trans que estão presentes nesses alimentos industrializados, alimentos contendo xarope de milho, essa frutose industrializada, acaba sendo, sim, fatores etiológicos para o desenvolvimento das doenças hepáticas. Outras doenças secundárias, além da doença de Wilson e a galactosemia, que pode desencadear as doenças hepáticas, está aí a cirrose biliar, a colangite esclerosante, que é justamente aí essa questão das cálculos renais, também está associado, assim como a fibrose cística, né, que também é muito comum aí no público infantil, neonatal. Para vocês que não viram, eu tenho aqui elencado nos cards uma aula sobre a nutrição voltada para os neonatais e que a gente vai abordar um pouquinho aí sobre a fibrose cística. Agora nós vamos entrar de fato nas doenças hepáticas, e a primeira delas é a hepatite crônica viral, né? Que já está dizendo, ela já é ocasionada aí por um vírus. Então, nós temos 5 vírus que são diferentes, que podem desencadear as hepatites. E aqui é muito importante a gente se ater, porque para cada uma delas vai ter uma recomendação específica. Não é cunho nosso na parte nutricional, principalmente assim, cair em provas de questões de concurso de residência, mas é muito importante para a área hospitalar a gente ter esse entendimento de como é que funciona, como é a fisiopatologia dessas hepatites. Eu vim trazer aqui só o básico para vocês. Então, nós temos a hepatite A, nós temos a hepatite B, C, D e E. A hepatite A, B e C, elas possuem vacinas pelo Sistema Único de Saúde para a prevenção dessas hepatites. Então, vamos lá entender a diferença de cada uma delas. A hepatite A e a hepatite E, elas são transmitidas por agentes infecciosos via orofecal devido ao contato aí interhumano. Então, o vírus do RNA, contato do ser humano, tanto com fezes, água contaminada, além também de alimentos que possam estar contaminados com esse vírus da hepatite A e da hepatite E. Eles necessariamente não se tornam crônicos, né? Eles não são hepatites que vai acabar se tornando crônicas, ele é mais cunho agudo. Já a hepatite B e C, inclusive tem 2 Is aí, eu não sei porque eu repeti esse I, mas enfim. Tem aí, hepatite B e C, elas são transmitidas de forma parenteral, de forma sexual e perinatal, ou seja, da mãe para o bebê. Além ali o contato sexual, sem os preservativos, também acabam sendo locais, digamos assim, de transmissão para essas hepatites. Elas podem se apresentar na forma aguda e também na forma crônica, estando aí associada com uma maior taxa de morbimortalidade. Por isso que existem vacinas para cada uma delas, tanto para B como para C, justamente porque tem um grande risco aí de mortalidade para essas pessoas que acabam entrando em contato com esses vírus, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês as recomendações nas hepatites B e C, que são, digamos assim, as mais alarmantes aí e que acaba tendo aí a vacinação. Então, para o paciente que foi diagnosticado, quais são as recomendações energéticas? As recomendações energéticas, de acordo com as diretrizes, é de 25 a 40 quilocalorias de quilopeso por dia. Então, o objetivo da terapia nutricional para esses pacientes com hepatite é justamente ofertar de forma adequada esses nutrientes, também manter o peso saudável desse indivíduo que acabam tendo uma perca de peso significativa, melhorar a função imunológica, porque, pensa, eles estão ali com aquele vírus no corpo dele, no fígado deles, e que vai acabar aí fazendo com que o sistema imunológico desse paciente se encontre reduzido. E aí a oferta também, o objetivo da terapia nutricional também é trazer uma melhora, né, nessa comorbidade e promover uma qualidade de vida para esse paciente que pode sobreviver com essa hepatite. Além disso, as proteínas, vocês precisam ter essas recomendações pregadas no postigem. Eu sempre costumo dizer aqui para vocês precisam ter esses dados de forma bem visível para vocês estarem trazendo a memória de vocês. Então, proteína de 1,2 a 1,5. Então, é uma dieta hiperproteica,
justamente por conta disso, desse aspecto de melhorar a massa muscular, para que não venha ocorrer uma perda de massa muscular para esse indivíduo que já está ali, digamos assim, passando por um processo estressor. Carboidratos precisam ser de 50% a 55% de acordo com o VET, gordura de 30% a 35%, então tem uma porta de gorduras bons, lembrando que aqui não é uma gordura saturada, rica em gordura saturada, tem que ter um equilíbrio aí das gorduras insaturadas, poliinsaturadas, certo? Líquido, as recomendações vai trazer aí que paciente de 20 a 55 anos de idade, justamente tem um cálculozinho, né? Mas ali a recomendação de 35 ml por quilograma de peso. Então, vai fazer a conta de acordo com o peso desse paciente e a idade, aumenta, multiplica aí por 35. Já pacientes com 55 anos a 75 anos de idade, é por 30. Já é uma redução aí um pouco menor, até porque esse paciente, ele já tem uma percepção de sede diminuída, reduzida. Para você também que não assistiu, eu vou deixar aqui elencada no cards a aula que eu trouxe para vocês de ciclos nutricionais, principalmente no público idoso, a saúde do idoso. Sódio, né? O sódio até 2 gramas na presença de ascite ou edema, que é algo que, digamos assim, que são sintomas que acabam desencadeando nesses pacientes. É a ascite e o edema, principalmente nos membros inferiores. Então, assim, o sódio é aquela recomendação até que é bem parecida com as demais recomendações para outros pacientes. São arterial e também paciente com doença renal, que é justamente essa recomendação, né? Até 2 gramas por dia, certo? E o sódio, ele vai ter o objetivo justamente aí do auxílio para o tratamento da hipertensão arterial e da retenção hídrica que acaba acometendo aí esses pacientes. Agora nós chegamos na parte das manifestações clínicas das hepatites virais agudas. Então, existem 4 fases de cuidado, digamos assim, desse paciente e que a gente precisa entender. A primeira fase é a fase de incubação, que ela vai se caracterizar por sintomas inespecíficos, como mal-estar, perda de apetite, náuseas, dor no quadrante superior direito do abdômen. Então, assim, são dores que aparentemente as pessoas intitulam como dores normal. Acordou um dia com mal-estar, tá tendo uma perda de apetite, presença de muitas náuseas, de vez em quando sente uma dor ali na parte do corpo, do abdômen, principalmente no lado direito e acima, um pouquinho ali perto da costela. Então, a pessoa que acaba ignorando esses sintomas. Então, essa primeira fase é a fase de incubação. Aí nós temos a próxima fase, que é a fase de pré-icterícia, que são sintomas que esses sintomas inespecíficos, eles acabam continuando. Além disso, cerca de 10 a 20% desses pacientes apresentam sintomas imunomediados, como febre, artalgia, artrite. Esse paciente começa a sentir muitas dores articulares, mãos, pés, erupções cutâneas. Então, começa a aparecer algumas feridinhas cutâneas, começam a aparecer na pele e algiodema. A terceira fase é a fase icterícia, que é de fato quando esses sintomas inespecíficos eles se agravam, juntamente com esses sintomas, essas náuseas, dores, febres, aumenta, ocorre também a perca de massa muscular, que acaba sendo muito significativa. Então, nisso também acaba acontecendo o desenvolvimento de digeusia, ou seja, alteração no paladar. Esse paciente já não sente mais a percepção dos sabores dos alimentos, já se encontra alterado, o que uma hora era um alimento saboroso para ele, já não é tão saboroso assim. Além disso, ocorre também o prurido. Esse prurido é a coceira na pele. A pessoa tem muita coceira na pele e também é uma fase que a pele da pessoa, as mãos, olhos, elas se encontram mais amareladas. Então, o paciente já fica mais amarelado, que é a fase, de fato, de icterícia. A última fase é a fase covalente ou a fase de recuperação. É quando a icterícia já está totalmente formada e os outros sintomas, eles começam a ceder. Então, é quando o paciente parece que entra no estado, assim, de remissão daqueles sintomas. Aqueles sintomas aparentemente desaparecem, começam a ceder, mas ali a icterícia já está formada no corpo desse indivíduo. Aí agora a gente vai para as doenças hepáticas crônicas. E aqui é muito importante você entender que as doenças hepáticas crônicas, as doenças hepáticas, elas são como um guarda-chuva, sabe? E esse guarda-chuva que é extenso acaba abrangendo aí a esteatose, a doença hepática aguda, a cirrose, o carcinoma hepatocelular, que é o câncer desses hepatócitos. Então, assim, a doença hepática é um termo que se dá
para abranger todas essas outras complicações, todas essas doenças, certo? Então, a doença hepática é caracterizada por essa agressão e a necrose das células hepáticas em si, gerando resposta inflamatória, regeneração nodular e que compromete a estrutura do fígado e, consequentemente, vai desequilibrar a capacidade funcional desse fígado funcionar de forma efetiva. E aqui eu trouxe nessa tabela os sinais clínicos para a gente conseguir investigar uma doença hepática. Então, o primeiro, digamos assim, sintomas que a gente precisa avaliar é a diarreia. Então, a gente vai investigar, tentar identificar a presença de esteatorreia, assim também como gordura, que é a esteatorreia, justamente isso, é a presença de gordura nas fezes. Além disso, a terapia nutricional que a gente pode fazer para esse paciente com diarreia é indicar triglicerídeos de cadeia média e suplementar ferro, vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes aí para a regeneração, digamos assim, desse fígado e a melhora desse quadro de diarreia. O segundo quadro clínico é a acitioedema, que é muito comum no paciente que tem doença hepática. Então, precisa se investigar o quê? Exames, a albumina, proteína total, sódio, potássio séricos, tudo isso a gente precisa avaliar para que assim a gente possa fazer a suplementação vitamínica devida e a administração da albumina oral e a endovenosa. Outro quadro clínico é a perca de peso, que também acaba sendo comum. E aí, o que a gente vai fazer? Uma avaliação nutricional. Se for preciso, com a biopedância, avaliação semiológica nutricional, avaliando os exames clínicos, os exames físicos, perdão, para a gente conseguir avaliar de onde, de fato, o que esse paciente está precisando para que possa ocorrer essa reversão dessa perda de peso. Então, rever prescrições de proteína, energias, restrições desnecessárias. Então, esses pacientes acabam restringindo muito alguns alimentos, então precisa-se a gente ter essa atenção, fazer essa anamnese detalhada para a gente conseguir ver onde é que está tendo aí essa deficiência. A dinamia. A gente precisa investigar através de exames clínicos, semiologia nutricional e a identificação de anemia, porque também é muito comum o paciente com doença hepática apresentar anemia. A anemia, a deficiência de ferro, é uma das primeiras coisas que acaba ocasionando aí para que esse paciente venha entrar nesse quadro. Então, a gente vai avaliando isso, vai conseguir na terapia nutricional rever prescrições dietéticas e analisar o custo e benefício da suplementação hipercalórica e hiperproteica ou de alguns micronutrientes que são específicos para esse paciente que está sentindo esses sintomas. O próximo é a hemorragia digestiva, que também, quando esse paciente já está num quadro, digamos assim, avançado, né, e que não está sendo tratado, pode ocorrer, sim, essa anemia digestiva. E aí a gente precisa investigar através de exames, né, que o médico vai prescrever, uma endoscopia com escleroterapia, para a gente conseguir avaliar e possivelmente entrar com a terapia nutricional de suspensão da alimentação até o controle da hemorragia, porque esse paciente que está com hemorragia, a gente não pode entrar com uma terapia nutricional de imediato. A gente precisa suspender até que essa hemorragia ela possa ser controlada. Depois que essa hemorragia ela é controlada, aí a gente entra com essa terapia nutricional. E paciente com encefalopatia hepática, que vai ser algo que a gente vai comentar muito na próxima aula, que é um estágio já avançado aí da cirrose, e a gente precisa investigar através de níveis de amônia, que é uma substância tóxica que acaba se multiplicando e não conseguindo sair do corpo desse paciente, e ele acaba tendo alguns sintomas, digamos assim, a nível cerebral. E aí a terapia a gente entra com aminoácidos de cadeias ramificadas, e isso daqui é muito importante, porque acaba caindo bastante em prova. Além disso, probióticos, simbióticos, controle da ingestão proteica, principalmente de preferência origem vegetal. Mas isso são temas para o próximo capítulo. Aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a esteatose hepática. Como eu já falei, é uma agressão, né, nesse fígado, mas a esteatose hepática ela é definida pela infiltração de gordura nos hepatócitos. O acúmulo de gordura pode ser definido como um processo agudo ou crônico. Então, é quando ocorre justamente essa infiltração de gorduras, essa gordura acaba sendo infiltrada, acabando ali gerando aí nesse paciente o balonismo hepático, que é justamente essa infiltração de gordura. Então, a esteatose hepática ela pode ser
um processo agudo e um processo crônico. Quando é que ele vai ser um processo agudo? Quando ele está associado a alterações na via de beta-oxidação do ácidos graxos livres. Então, quando ocorre uma alteração na via da quebra desses ácidos graxos livres, pode ocorrer aí esse processo agudo. E quando é que ele pode estar presente? Ele pode estar presente aí na gestação. Uma mulher, com a gestação, ela pode ter aí essa dificuldade dessa via de beta-oxidação e também na síndrome de Reye, certo? Quando é que ele é um processo crônico? Quando ele é crônico, ele vai estar associado a algumas alterações fisiopatológicas, como o aumento da síntese hepática de lipídios. Então, vai estar ocorrendo aí uma produção maior de lipídios por esse fígado. Vai estar ocorrendo uma deficiência na oxidação e na redução das secreções hepáticas. Então, esse fígado que acaba produzindo algumas secreções vai ter essa redução. Além disso, também vai fazer com que ocorra aí tecidos extrahepáticos. Então, tecidos extrahepáticos acaba se formando aí nesse fígado e gerando todo esse processo. E quando é que esse processo crônico acontece? Na obesidade. A obesidade, a gente sabe muito bem que é uma doença, ela é classificada como uma doença de acordo, ela é justamente caracterizada por esse acúmulo de gorduras extrahepáticas que acaba ocasionando. Além disso, também a doença hepática aguda, a resistência à insulina, distúrbios metabólicos, pode desencadear esse processo crônico da esteatose hepática. E agora, a gente vai para uma outra patologia que é desencadeada da esteatose hepática, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, mas que recentemente, ou então que ano passado, na verdade, que é recente, ela foi alterada de acordo com essa diretriz aqui que eu coloquei para você. Não se fala mais doença hepática gordurosa não alcoólica. Se fala doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Eu sei que é um pouco complicado, mas tem algumas questões, algumas bancas que já cobram por esse nome e por essa sigla, que é a MAUSD, que é uma sigla em inglês justamente com o nome dela em inglês. E aí, o que é que a gente precisa fazer para esse paciente que tem essa doença hepática associada à disfunção metabólica? Porque justamente o paciente que tem essa patologia é uma patologia que não vai estar relacionada ao álcool, lembra? E aí, por não estar relacionada ao álcool, ela está relacionada de acordo com a disfunção metabólica. Porque quando é que ela pode ocorrer? Quando esse paciente tem uma obesidade não tratada, resistência à insulina, diabetes. Então, pode sim desencadear uma doença hepática esteatótica. E aí, na anamnese, nós nutricionistas precisamos avaliar se esse paciente está com IMC maior do que 25, ou seja, em sobrepeso, já é um indicativo de risco desse paciente ter uma doença hepática. Além disso, como eu falei aí, se ele tem um histórico clínico de obesidade, resistência à insulina, se ele tem dislipidemia, ou seja, triglicerídeo elevado, o HDL baixo, o LDL alto, se também ele tem hipertensão arterial e a junção disso tudo que gera a síndrome metabólica, já é fator de risco para a gente poder avaliar, averiguar se esse paciente tem o risco de desenvolver aí a doença hepática. Além disso, além da anamnese em si, a gente tem o diagnóstico em si. Nós, nutricionistas, não podemos fazer esse diagnóstico, o médico que precisa dar esse diagnóstico, mas a gente consegue sim encaminhar esse paciente para que ele vá para um hepatologista para poder fazer o devido tratamento. Mas aí o que é que a gente precisa saber? O diagnóstico ele é feito através de ultrassonografia abdominal, de acordo com a diretriz. A nova diretriz, ela diz que é um método, digamos assim, padrão ouro, para avaliar se esse paciente tem doença hepática. É a ultrassonografia abdominal. E o paciente que tem obesidade, um paciente que tenha o IMC maior do que 35, na ultrassonografia não vai ser precisa, porque devido ao excesso de tecido gordo, de massa muscular de massa gorda, a ultrassonografia não vai ser precisa para esses pacientes. Então, precisa se fazer aí uma ressonância magnética, que já é um método de avaliação mais caro, mas que é mais fidedigno para conseguir detectar e diagnosticar doença hepática. Também na presença de fibrose, que a fibrose é, digamos assim, um ponto-chave para diagnosticar a doença hepática, porque a doença hepática acaba desencadeando a fibrose. Então, exames como
mastografia hepática, que é conhecida por essa nomenclatura, Fibronsan, que é um exame que utiliza uma sonda que emite ondas sonoras. É tipo uma ultrassonografia, só que é uma ultrassonografia totalmente diferente e que é específica para esses casos de fibrose, que vai avaliar justamente essa rigidez do tecido hepático. E por último, mas não menos importante, além de tudo isso, a gente precisa lembrar que nenhum exame pode ser diagnosticado de forma isolada. Precisa-se ter o complemento para a gente chegar no diagnóstico preciso. Então, é os exames transaminases, que é os exames comumente mais avaliados para a gente detectar. ALST e ALT. E aí é importante você saber que a ALT, que é a aminotransferase, que era conhecida como TGP, certo? E a AST é a aspartato aminotransferase, que era conhecida como TGO, certo? Vocês precisam se ater que essas siglas TGO e TGP já não são mais utilizadas, certo? É ALT e ALST. Aí aqui eu coloquei aqui embaixo uma observação. Em pacientes com sobrepeso e obesidade, a dosagem isolada de enzimas hepáticas não é recomendada para o rastreamento da esteatose hepática. Então, só exames transaminases não vai ser suficiente para detectar se esse paciente tem doença hepática, certo? Além disso, o que é que a diretriz traz? A diretriz traz que quando já foi até diagnosticado com a doença hepática, em alguns casos, é preciso fazer a biópsia para para o médico em si conseguir avaliar se essa doença hepática não pode aí tá levando para um quadro de câncer. Então, ele pode ser considerado nos casos em que os métodos não invasivos não indicam a baixa probabilidade de fibrose significativa. E o acompanhamento? Como é que se deve o acompanhamento de um paciente com doença hepática? Se o paciente não apresenta riscos, ele tem doença hepática, mas ele não apresenta outras doenças que levam ao risco, esse paciente precisa ser acompanhado a cada 3 anos. Se esse paciente tem doença hepática e tem risco, como síndrome metabólica, diabetes, eles precisam ser avaliados com um intervalo menor de 2 anos. Na diretriz, ele vai trazer que se esse paciente tem sobrepeso e obesidade, eles precisam ser acompanhados em cada 6 meses. Então, 2 vezes no ano, ele precisa ser avaliado. E agora, que é a parte que mais nos interessa, que é a parte de nutrição, como é que a gente vai ajudar no tratamento desses pacientes? As recomendações de perda de peso, de acordo com as diretrizes, é fundamental. Então, paciente que tem sobrepeso e obesidade, que na maioria dos casos eles apresentam isso, é preciso ocorrer uma redução da perda de peso corporal superior a 7%. Né? A recomendação ela vai trazer que de 5% a 7%. Mas quanto maior essa perda de peso, de forma que não seja uma perda de peso grave, certo? Ela vai acabar aí sendo considerada melhor para a esteatose hepática sem agravar a fibrose. Porque essa perda de peso ela vai ser significativa em até 10% do desenvolvimento da fibrose. Então, é muito importante para esses pacientes ter essa perda de peso. E aí, as recomendações vai trazer que é a redução de 1 quilograma por semana. Além disso, o paciente precisa fazer exercícios físicos, porque o exercício físico, ele tem relação significativa com a alteração na gordura hepática, alteração no peso, alteração nos exames transaminases. Além disso, até mesmo do pico de aptidão cardiorrespiratória, ou seja, esse paciente que está ali com sobrepeso e com obesidade, ele tem dificuldade respiratória. E quando ele faz o exercício físico, que está ali auxiliando ele, de certa forma vai ajudar aí nessa melhora do consumo de oxigênio no corpo dele. E é necessário, como eu trouxe aqui no slide anterior, mudanças no estilo de vida. Então, esse paciente, para que ele venha ter uma melhora significativa no quadro dele, ele precisa ter uma mudança no estilo de vida dele, nos hábitos dele, no comportamento em si dele, principalmente frente ao alimento, frente às atividades físicas. E aí, na terapia nutricional, o que é que a diretriz vai trazer? Como uma dieta, uma dieta que é a recomendação para o tratamento desses pacientes. Ele vai trazer aí como recomendação a dieta mediterrânea, que é uma dieta rica
em gorduras boas, que é uma dieta rica em fibra, rica em carboidratos complexos, rica em proteína, rica em vitaminas, minerais, todos os nutrientes de qualidade. Deve ser considerada justamente para melhorar a esteatose hepática, independente da perda de peso. Então, se esse paciente até mesmo não pode fazer os exercícios físicos por alguma limitação, ele fazendo uma dieta mediterrânea, direitinho, ele vai ter aí uma melhora significativa dessa esteatose hepática. Além disso, substituir, como eu falei, as fontes de gorduras saturadas por gorduras insaturadas, que de acordo com a diretriz vai ser considerada vai ter uma consideração melhor da esteatose hepática. Então, precisa-se haver essa troca dessas gorduras, porque a gordura vai acabar gerando uma maior inflamação. Pensa aí, esse fígado já não está conseguindo fazer a beta-oxidação, está tendo uma síntese aumentada de gorduras e que vai acabar prejudicando todo os demais distúrbios metabólicos nesse corpo. Outras recomendações que são importantes é sobre o consumo de ultraprocessados, porque lembra, existe um mito terrível de que pessoas que comem muita fruta vai ter doença hepática. A gente sabe que isso é um mito. Para que uma doença hepática seja desencadeada pelo consumo de fruta, essa pessoa precisa consumir umas 3 pencas de banana, precisa consumir aí umas 10 goiabas, umas 10 mangas, umas 5 melancia. Então, assim, é coisas que são um absurdo. Um ser humano, por si só, não tem a capacidade de conseguir consumir tanta fruta assim. Então, é muito difícil um paciente desenvolver a doença hepática através da frutose da fruta. Ela é desenvolvida pela frutose industrial. Lembra lá que eu falei do xarope de milho, de todos aqueles xarope que as indústrias elas acabam colocando nos alimentos ultraprocessados. Então, o paciente recebeu o diagnóstico de doença hepática, ele precisa parar de consumir ultraprocessados, porque não é recomendado. Os alimentos ultraprocessados, ele aumenta de 13% a 18% do risco de piorar e até mesmo para o paciente que não tem a doença hepática, desenvolver a doença hepática. E isso é muito comum nos dias de hoje, principalmente questão de Red Bull, energéticos, tá? Então, assim, uma galera consumindo muito energético, consumindo muito Red Bull, e esse xarope industrial, essa frutose industrial que está presente aí nesses energéticos, acaba, sim, contribuindo aí para o desenvolvimento da doença hepática. Além disso, a diretriz vai trazer sobre o consumo de álcool, porque lembra, a doença hepática não alcoólica, ela não é causada pelo álcool, mas o álcool pode sim acabar levando para a doença hepática alcoólica, certo? Então, o consumo de álcool pode piorar o quadro e desenvolver a fibrose, que é justamente quando o quadro já se agrava. E é muito interessante que a diretriz ela vai trazer um ponto muito importante acerca do café. Que olha aí, a gente sabe que o café ele tem diversos benefícios antioxidantes. Pacientes que têm hipertensão arterial também ele precisa ter um equilíbrio. Mas aqui no caso da doença hepática, pacientes que têm um consumo regular de 1 a 3 xícaras de café por dia pode ter uma redução do risco da progressão da fibrose hepática. Olha que interessante, né? Ao invés de consumir o Red Bull, os energéticos, toma um cafezinho, que o cafezinho vai acabar reduzindo aí o risco de desenvolver ou de piorar a fibrose hepática. Então, o que é que traz, né? Ela traz que os resultados com a redução da incidência de esteatose, fibrose e cirrose diminui a mortalidade da doença hepática. Então, o café vai acabar tendo essa redução aí da mortalidade por doença hepática, que é um fato muito interessante. E aqui, por último, eu trouxe para vocês acerca de algumas outras recomendações de nutrientes que a diretriz ela vai nos trazer, que é concernente à vitamina E. Então, a vitamina E é uma vitamina aí que é extremamente antioxidante e ele vai trazer aí que vai ser utilizada para justamente para tratar os pacientes que além de que tem a doença hepática, mas que não tem a diabetes, certo? Se o paciente tem diabetes, essa suplementação, essa recomendação aqui não é recomendada. Então, a vitamina E ela tem como composição alfa-tocoferol, que é
o nutriente essencial, assim, presente na vitamina E, e ele vai nos trazer aqui 800 UIs, é a recomendação. Além disso, também o ômega 3, né? O ômega 3 ele é utilizado para pacientes, principalmente que, além de ter a hipertensão, a doença hepática não alcoólica, pacientes que apresentam hipertrigliceridemia. Lembra que esses pacientes têm um risco aí de estar associado com essas dislipidemias? Então, pacientes que têm hipertrigliceridemia, então triglicerídeo maior do que 150, juntamente com o colesterol aumentado, é fundamental ter aí o consumo desse ômega 3, que é rico aí na composição EPA e DHA, que vão atuar justamente na questão da inflamação e na melhora ali da função cerebral, certo? Então, era isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente vai estar trazendo a parte 2, finalizando as doenças hepáticas.